Olá, começa agora a última edição, programa da TVEJA que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Ao meu lado estão o editor de Brasil, Pedro Dias Leite, e o editor executivo de Internacional, Diogo Schelp. Tragédia no STF é a capa desta semana. Pedro, a morte de Teori Zavascki cria um clima de incerteza na Lava Jato. E aí? Sem dúvida, Fernanda. A reportagem mostra... A gente tem um pacote de 10 páginas aí na revista, com duas grandes reportagens, uma feita pela minha equipe aqui em São Paulo e pelo Leslie, o repórter da Escola do Rio, que foi para Paraty para o Ocidente, e outra por Brasília. Basicamente, a gente mostra, o papel que o Teori teve, que foi de fato fundamental na condução da Lava Jato até agora, nesses 2 anos e quase 3 aí que ele ficou à frente do processo, as decisões duras, porém quase sempre acertadas que ele teve de tomar, a trajetória política dele, a trajetória jurídica dele e a vida um pouco, e tira também essas dúvidas aí que ainda pairam no ar sobre o acidente. A outra da Escola de Brasília mostra para o nosso leitor qual vai ser o próximo passo da Lava Jato daqui para diante. Porque, de fato, perder o relator num momento crucial de uma operação desse tamanho é um baque grande. Agora, o que vai acontecer? E aí a reportagem tenta elucidar um pouco esses caminhos. E o que a gente pode antever aí? Assim, tem 2 caminhos principais para a nomeação do novo relator. Um é a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, designar por sorteio um novo relator, a partir de uma situação excepcional que é a morte de um ministro. Isso já aconteceu em 2009, quando o Menezes Direito morreu. O Gilmar Mendes era o então presidente do Supremo. Ele simplesmente distribuiu os processos que estavam com o Menezes Direito. Distribuir é o termo que eles usam para fazer um sorteio e cai entre quem cair. Esse sorteio tem 2 caminhos. Pode ser ou com todos os ministros do Supremo, ou só na segunda turma. Os ministros do Supremo se dividem em turmas. A segunda turma é a que cuida da Lava Jato e da qual o Teori fazia parte. Tem uma questão que nessa segunda turma tem o Celso de Mello, o Ricardo Lewandowski, o Dias Toffoli e... me deu branco agora quem que é o outro. Mas o ponto é, o único que não tem nenhuma relação com a Lava Jato diretamente é o Celso de Mello. O Lewandowski tem aquela questão de ter sido citado no encontro com a Dilma em Portugal. O Dias Toffoli aparece ele próprio como um dos estados na Lava Jato. O outro caminho, que não seria o sorteio, e também está previsto na Constituição, seria o juiz que for nomeado, o ministro que for nomeado para o lugar do Teori Zavascki pelo presidente Michel Temer, assumir os processos que estavam com ele. Esse caminho tem 2 impedimentos básicos. Um é o fato de o presidente Michel Temer, ele próprio citado em algumas das delações da Lava Jato, ter que nomear alguém que vai vir a julgá-lo ou a cuidar de processos relativos a ele. E o segundo é que depois da indicação do presidente, os ministros do Supremo passam por uma sabatina do Senado, onde também tem ali uma pleiade de suspeitos implicados na Lava Jato que vão ter que sabatinar e aprovar o nome de alguém que vai vir a julgá-los depois. Então, a reportagem fala um pouco desses percalços aí e dessas... problemas e caminhos. E agora eu li aqui na reportagem, outro que eu não lembrei era o Gilmar Mendes, claro. O problema do Gilmar é que ele já criticou muito abertamente o trabalho do Ministério Público. Então você vai criticar o trabalho de alguém tão abertamente, tão contundentemente e depois julgá-lo, fica um pouco complicado. Posso fazer uma pergunta? Claro. O fato de ser nomeado pelo presidente não garante que o ministro vá ter uma postura que lhe seja de interesse, né? O caso do próprio Teori, que foi indicado pela Dilma, né? Sem dúvida, e tem, retrocedendo um pouco mais, o Joaquim Barbosa, que foi indicado pelo presidente Lula mensalão, né? e presidiu o mensalão com mão de ferro ali. Mas, dadas as circunstâncias, você sempre abre ali um caminho maior para que isso possa acontecer. Mesmo o próprio Teori, quando foi nomeado, havia ali no início uma suspeita de que ele tivesse sido indicado para julgar os recursos infringentes do mensalão e com isso livrar alguns figurões petistas de penas mais duras.
De fato, quando ele jogou os recursos, ele livrou da acusação de formação de quadrilha o José Dirceu, o José Genuíno e o Delúbio Soares. Depois, a atuação dele de longo prazo mostrou que, menos do que uma atuação partidária, era uma conduta dele de longo prazo, mas ficou essa suspeição nos primeiros meses. Mas, sem dúvida, nada garante, até porque os ministros do Supremo têm um emprego, não é vitalício, né? Eles se aposentam aos 75 anos, mas ele tem estabilidade total no cargo. E aí é aquilo que as pessoas dizem, quando o cara senta lá, ele fica na dúvida entre agradar quem o colocou lá ou cuidar da biografia dele. O próprio Dias Toffoli, que sempre foi muito ligado ao PT, depois tomou decisões contrárias ao partido. Pedro, e você acha que, assim, pelo tamanho da Lava Jato, a importância da operação, a maior operação contra a corrupção que a gente já teve no país, isso dá margem a essas teorias conspiratórias todas que a gente ouviu desde que o avião caiu? Sem dúvida. A gente, inclusive, fez um texto em separado para os leitores só sobre essa questão das teorias da conspiração. A gente não abordou as teorias em si, porque senão ia ter que ocupar toda uma edição da revista. Sim, todas circularam no WhatsApp, para explicar na tudo internet. isso. Mas a gente foi atrás de estudos de cientistas sociais e psicólogos renomados internacionais que expliquem um pouco por que as pessoas tendem a acreditar tanto em teoria da conspiração e por que elas se disseminam tanto nessa época das redes sociais. Então, basicamente, o que os maiores especialistas no assunto dizem é que a teoria da conspiração é um método muito humano de você lidar com a incerteza. Quando surge algo repentino e que a gente não consegue explicar, o ser humano tende a ir atrás de uma explicação subjetiva que se encaixe no pensamento dele. Para fazer sentido, para que aquele negócio que é aparentemente sem sentido faça algum sentido. Por isso que também as teorias da conspiração, nesse caso, vão da extrema direita à extrema esquerda. Elas se adaptam à visão de mundo da pessoa. E a outra questão, isso eu acho que é um psicólogo de Harvard que fala, com as redes sociais, o poder de disseminação dessas teorias da conspiração são muito maiores, porque os algoritmos dessas redes fazem com que você veja as coisas de pessoas que acreditam na mesma situação que você. Então, se alguém faz uma teoria, essa teoria chega muito mais facilmente até você, se replica muito mais, e por isso que elas ganham essa dimensão toda. Então, o texto explica muito bem esse mecanismo e aprofunda um pouco isso. Mas a gente trata só de notícia nessa revista e não de boato, então a gente não vai ficar falando de muitas das teorias amalucadas que circulam por aí. Boa. Diogo, acabamos de assistir à posse de Donald Trump. Falando em teorias da conspiração, né? Por que é que o presidente é uma ameaça à democracia? Desde que ele foi eleito, se fazia essa pergunta, né? Porque o Trump, ele tem um estilo que é um estilo populista, né? Alguns veem até traços autoritários na maneira dele falar e tal, né? E nas promessas que ele faz. Então, a gente tratou de tentar responder essa pergunta e também de separar o que é uma ameaça às instituições americanas, né? Até que ponto ele conseguiria, por exemplo, desrespeitar as leis e assim por diante, e o que é uma ameaça mais subjetiva, né? Que diz mais respeito à personalidade dele, né? É interessante porque muitos leitores e espectadores falam, vocês estão falando que o Trump é populista ou autoritário e coisa e tal, e veem isso como uma questão de direita ou de esquerda. Não é uma questão de direita ou esquerda, é simplesmente uma questão de postura e de como ele lida. São coisas bem objetivas. Por exemplo, a gente fala como ele lida com a imprensa, certo? Isso é uma questão objetiva, isso é um traço autoritário. A questão de como ele lida com os outros poderes, quer dizer, ele já deu sinal nas sabatinas no Congresso, as sabatinas dos indicados dele para o gabinete, ele já deu o sinal de que ele não dá muita bola para os ritos democráticos, né? A sabatina, apesar de quase nunca alguém ser barrado numa sabatina, ela tem um significado, né? Tem um sentido a pessoa ir até lá e explicar suas posições e tal. Um dos indicados dele foi lá, na verdade mais de um indicado dele foi lá e falou coisas contrárias ao que Trump tinha falado na campanha. E a resposta dele em relação a isso era, eles podem falar o que eles quiserem lá, não tem problema. Ou seja,
eles podem falar o que quiserem e eu é que vou fazer o que eu quero. Então, ele está realmente desprezando esses ritos democráticos que são importantes. Então, tem vários exemplos desses, exemplos muito bem objetivos, não é só uma coisa assim etérea, só uma análise assim, subjetiva. É bem objetivo, coisas concretas que ele fez, posturas concretas que ele já adotou até agora e que, se repetirem ao longo dos 4 anos, vão realmente representar um enfraquecimento da democracia americana. E, Diogo, muita gente imaginou que depois que ele ganhasse a eleição, ele ia moderar o discurso, né? E não é o que se viu na primeira coletiva de imprensa que ele deu, inclusive com diversos ataques à imprensa ali naquela ocasião, e hoje também no discurso de posse, né? Que, aliás, assim, parecia um discurso da campanha dele. Então, quando que a gente vai conseguir ter uma ideia? Assim, são agora essas próximas semanas serão decisivas para a gente ter, de fato, um tom da era Trump? Eu acho que ele já deu o tom. Já está bem claro, como você falou. Acreditava-se que depois das eleições ele fosse moderar o tom, mas ele continuou com um tom de campanha, né, mesmo depois de eleito, e tudo indica que ele vai continuar com esse tom, né? Não há nada que nos diga o contrário. Basta ver que ele usa o Twitter, principalmente, para se comunicar, e é sempre muito agressivo. Qualquer crítica, às vezes a crítica vem de alguém que nem tem a projeção que agora ele tem como presidente, mas ele vai lá e responde, né? Pode ser que ele diminua um pouco isso, mas o tom deve continuar o mesmo, né? Então, realmente não tem muita dúvida em relação a isso. A dúvida é como que as instituições americanas vão resistir a essa postura, a essa personalidade dele. Agora eu quero fazer uma pergunta, Diogo. Tem algum presidente aí na história da democracia americana que tem mais de 200 anos que tenha representado, da forma como Trump, uma ameaça aos tais checks and balances ali da democracia americana que você possa comparar, ou é algo totalmente inédito? Não, realmente é um caso, pelo menos na história recente americana, porque você tem que lembrar que a história americana inclui, por exemplo, uma guerra civil, enfim, houve rompimento ali da estabilidade do país, claro, né? Ameaças reais, obviamente uma guerra é uma ameaça real. Mas, na história recente americana, nas últimas décadas, realmente não teve. Inclusive, Trump é o presidente que começa o mandato com a menor popularidade que já se viu em presidentes anteriores. O presidente anterior que tinha uma popularidade ruim ao começar o mandato era o George Bush, o último Bush, que começou com uma popularidade de 6 em cada 10 americanos. O Trump começa com 4 em cada 10 americanos apoiando ele, ou, né, sendo favorável a ele. É muito baixo, muito mais baixo até do que o Bush, que já era baixo, né? É menos da metade. Exato. Né? E lembrando que os dois têm em comum o fato de que nenhum dos dois foi eleito com a maioria dos votos. Eles foram eleitos com a maioria do colégio eleitoral. Quer dizer, obviamente que essa impopularidade de Trump ao começar tem uma parcela pelo fato de que ele realmente não foi eleito pela maioria, mas também deve-se muito à postura dele nesses últimos meses depois da eleição. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria só chamar a atenção para um gráfico que tem no nosso site, quem quiser fazer um aquecimento para os indicados do Oscar, com as características dos últimos ganhadores do Oscar. Então, você pode ir lá, dar uma olhada no que tem e já fazer o seu palpite para indicações desse ano que acontecerão na terça-feira, dia 24, e no site da Veja você vai poder acompanhar as indicações ao vivo e os comentários ao vivo. Então, obrigada mais uma vez. Obrigado pela participação. Boa leitura, uma boa semana e até o próximo programa.